A história do rock, ela é bem longa e muita gente acredita que alguém o criou. Mas será que isso é verdade? Eu tenho esse vídeo que foi recuperado de um outro canal que eu tinha, que levanta essa polêmica aí. Esse é um assunto polêmico que atravessa décadas, desde a década de 50, onde o rock and roll teria nascido. Desde essa época, muitos nomes têm sido sugeridos para levar esse importante título. Entre eles está o chamado Rei do Rock, Elvis Presley, The Elvis. Elvis Aaron Presley nasceu na cidade de Tupelo, Mississippi, em 8 de janeiro de 1935. Desde criança ele foi influenciado pelas músicas negras, como o blues e o jazz, além da música gospel das igrejas onde ele frequentava. Já que ele vivia numa região muito pobre, de maioria da população negra. Ele começou a sua carreira musical em 1954, mas o seu sucesso foi Heartbreak Hotel, de 1956. E essa música chegou ao número 1 do top americano. Mas a sua música, que foi chamada por muitos como o primeiro rock, foi a música That's Alright, de 1954. E vamos a mais um nome tido como o pai do rock and roll, Chuck Berry. Charles Edward Anderson Berry nasceu em St. Louis, Missouri, em 18 de outubro de 1926. Em 1953, influenciado pelos riffs de guitarra do músico de blues T-Bone Walker, começou a se apresentar com a banda Johnny e Johnson Trio, onde começou já a misturar o country com o blues que ele já tocava. O seu primeiro sucesso foi a música Maybelline, de 1955, seguida por Roll Over Beethoven, de 1956, Rock and Roll Music, de 1957 e Johnny B. Goode, de 1958. Um outro suposto pai do rock and roll foi Bill Haley. William John Clifton nasceu em Highland Park, Michigan, em 6 de junho de 1925. Em 1946, ele formou uma banda country chamada Down Homers. Ele lançou vários compactos durante a década de 40, mas sem sucesso algum. Seu primeiro sucesso foi Crazy Man Crazy, de composição própria, em 1952, já com a banda Bill Haley and His Comets. Em 1953, ele lançou uma outra música de sua composição, Rock Around the Clock. Mas ele só veio conseguir sucesso mundial com a versão da música de Big Joe Turner, Shake, Hat and Roll. E vamos a mais um candidato a pai do rock and roll, Little Richard. Richard Wayne Pennion nasceu em Macon, Georgia, em 5 de dezembro de 1932. The Innovator, como era chamado, foi o terceiro filho de uma família de 12 irmãos. A sua principal influência musical era o gospel das igrejas onde ele frequentava. Em 1951, ele começou as suas gravações, mas o seu primeiro grande sucesso só veio em 1955, com a música Tooth Fairy, seguida por Long Tall Sally em 1956. Bem, e vamos continuar. Mais um candidato. Aparecendo na política brasileira, como tem candidato. E esse será o pai do rock? Big Joe Turner. Joseph Vernon Turner Jr. nasceu em Kansas City, Missouri, em 18 de maio de 1911.
Ele começou a sua carreira musical como garçom-cantor, isso em 1925. Seu primeiro sucesso foi Roll and Pete, de 1938. Seus maiores sucessos foram Honey Rush, de 1953, Shake, Rattle and Roll, de 1954 e Corinne Corina, de 1956. Muitos afirmam que, sem ele, o rock and roll jamais teria existido. Mas, e se o rock não tivesse um pai? E sim uma mãe? Nós temos uma mulher na nossa lista. Trata-se de Rosetta Tharpe. Rosetta Nubbin nasceu em Cotton Plant, no Arkansas, em 20 de março de 1915. Ela começou cantando em igrejas ainda muito nova, com apenas 4 anos de idade, onde ela acompanhava a sua mãe, que tocava mandolim nas igrejas. Em 1940, ela gravou pela primeira vez e passou a ser notada por misturar a música sacra com outros ritmos. A sua música Strange Times Happening Every Day, gravada em 1944, é acreditada por várias fontes como a primeira gravação de rock and roll. Mas existem também aqueles que não acreditam que o rock and roll teve um só pai ou uma mãe. Ele teria surgido de movimentos simultâneos, onde muitos músicos começaram a misturar música, isso já na década de 40, vendo a explodir nos anos 50 como rock and roll, vindo a se tornar esse ícone que foi e que é até hoje o nosso velho e bom rock and roll. Eu particularmente acredito mais nessa última hipótese, e o rock and roll teve muitos pais, a maioria deles até desconhecidos. Bem, e para quem tem alguma dúvida ainda a respeito desse assunto, vamos ver a opinião de Chuck Berry. Eu não sou a fonte de autoridade em pais fundadores. Eu vou tomar as graças de qualquer maneira. Mas quem você diria que é o pai fundador do rock and roll, se não a si mesmo? Bem, não é pra eu dizer, mas certamente eu sou um dente dessa engrenagem. Como meu pai costumava dizer. E dente na engrenagem. Ok, então quem seriam algumas das outras engrenagens? Bem, aqui eu digo Domino, e eu digo Louis Jordan, e Elvis Presley, e até mesmo Fats Waller, pois ele tocou música de base, sim, Fats Waller, e também Little Richard, ele foi grande no início. Bill Haley. Fomos todos, eu acho que um dente na engrenagem. Todos nós fizemos a bola rolar. Tem quem acredite que o rock é filho de coisa ruim, né? Mas aí é uma outra história. Mas e você? Acha que o rock tem um pai? Ou uma mãe? O seu nome escolhido não está nessa lista? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Bem, pessoal, para quem quiser conhecer o meu outro canal, o Artes e Armas, eu vou estar deixando o link no primeiro comentário. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Valeu e até mais. Obrigado.